Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Para você que quer começar um CNPJ do zero, para você que quer montar um negócio próprio, ou já começou a montar e precisa formalizar, ou até já formalizou, mas precisa realmente de um direcionamento, nesse vídeo você fica comigo que eu vou te ajudar num passo a passo estratégico para que você possa entender como funciona a empresa, como funciona o negócio e quais são as principais informações que você precisa ter e ações que você precisa tomar no começo do seu negócio para que você possa ter sucesso. Porque 50% das empresas quebram em 5 anos e quebram justamente por coisas, por não dar atenção àquilo que eu vou falar para você aqui. Então eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Para você que está chegando agora, eu sou contador Altair Alves, falo contador Altair Alves, tenho orgulho dessa profissão de ser contador e muito do que a gente pode fazer, né? Eu tenho uma frase que o contador é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil. Se a gente continuar ajudando, né, as empresas, eu tenho certeza que essa mortalidade de empresa ela vai diminuir, tá certo? Então eu vou trazer para você aqui, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no Gerando Empreendedores, que hoje é um dos maiores apoios ao empreendedorismo no Brasil, sempre, todos os dias, levando conhecimento e técnica, informação para ajudar os empreendedores. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, né, quando você for começar um CNPJ do zero, começar a abrir, montar o teu negócio, você precisa entender que tipo de problema você vai resolver no mercado que você quer atuar. Então, voltando um pouquinho atrás, você precisa descobrir em que mercado você vai atuar e qual o problema que você vai resolver. Porque se você não sabe o problema que você vai resolver, a sua empresa fica sem objetivo. Vamos, exemplo prático, tá? Se eu quero abrir, por exemplo, um restaurante, eu tenho ali, lógico que eu posso abrir um delivery, mas vamos pensar num restaurante local. Então eu preciso entender um local onde tem público-alvo, tá certo? Onde as pessoas passam, onde tem um escritório, onde tem um volume de prédios residenciais, né? O prédio comercial ele até tende a gerar mais venda, principalmente no almoço, porque as pessoas precisam sair para almoçar. E o jantar também, às vezes as pessoas, né, que estão em casa ali na residência, elas querem uma experiência, mas aí você já percebe que é um outro tipo de restaurante, é um restaurante mais à la carte, um restaurante que as pessoas vão ali mais para bater um papo e curtir aquela experiência, diferente daquele restaurante do self-service que você vai colocar ali na hora do almoço. Mas você entendeu que você vai ver a localização ali e você vai entender qual que é a demanda que não está sendo atendida. Porque às vezes tem alguns restaurantes ali, você frequenta e você percebe o seguinte, poxa, mas aqui falta isso, aqui falta aquilo. Então você consegue enxergar com clareza qual é a deficiência, quais são os desejos e os anseios, e até conversando com as pessoas ali no restaurante que as pessoas precisam, né? E aí você vai, lógico, vai colocar um produto no mercado maduro, que é restaurante, mas você vai saber exatamente os diferenciais que você precisa colocar no seu negócio para que você possa crescer. Então você entendeu basicamente aquilo que você vai fazer, aí você precisa pensar o seguinte, você tem duas coisas aí que eu acho que quebra bastante a empresa, né? Primeiro, o tripé, né, que acaba quebrando a empresa, né, para quem está começando a empresa do zero, é justamente a falta de planejamento, a falta do conhecimento na gestão do negócio e a mentalidade do empreendedor. Quando a gente fala mentalidade, é justamente você ter esse poder de resiliência e ter foco para continuar fazendo aquilo que precisa até o negócio dar certo, tá certo? Então, nesse começo, você vai ter que ter assim, um pouco de resiliência, não um pouco, né? Bastante resiliência para que você possa ter realmente clareza. Por quê? Porque o problema, a maior dificuldade que a gente enfrenta, né, quando começa um negócio é não ter certeza do que vai acontecer amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. A gente não tem certeza, né? Você está entrando, você está começando do zero, né? Então você tem uma curva de aprendizado que é muito importante e por isso que as empresas quebram, porque você não consegue fazer essa curva no tempo necessário, o aprendizado. Por isso que o planejamento, o estudo é extremamente necessário. Para quê? Para que você entre no negócio já sabendo os principais desafios que você vai enfrentar, já sabendo as principais dores e dentro do planejamento, principalmente a questão financeira. Por quê? Nós temos, o que eu ia falar, nós temos duas pessoas aí, a pessoa física e a pessoa jurídica. Primeiro, você precisa pensar que a sua pessoa física precisa ter dinheiro em caixa, tá? Para suportar o tempo que a sua empresa não vai gerar renda para você, ela vai gerar renda apenas para a própria empresa. Por quê? Porque ela vai ter que gerar caixa para que ela possa sobreviver. Então, assim, se você depender dessa empresa para também sobreviver, a tendência é que o negócio dê errado.
Por quê? Você tem um tempo, né, para o retorno do investimento, você tem um tempo onde você tem que atingir o ponto de equilíbrio, tá certo? Esse ponto de equilíbrio é quando você consegue ter receita suficiente para pagar as suas despesas, então ali você bateu o equilíbrio, quer dizer que o dinheiro que a sua empresa, os recursos financeiros que a sua empresa está gerando, consegue pagar ali os débitos, né, e as despesas que a empresa tem. Momento muito importante, porque naquele momento você já não precisa mais injetar dinheiro próprio no negócio. Por isso que esse planejamento ele tem que ser feito, porque tem muita gente que é otimista. A pessoa fala assim, poxa, em 6 meses vai acontecer tal coisa, em 3 meses vai acontecer tal coisa. E se essa tal coisa não acontecer? Qual que é o plano B? Não o plano B de mudar de negócio, mas assim, de onde você vai tirar recursos? Você vai começar a usar recursos de terceiros, empréstimo, banco? O banco não dá dinheiro para quem não tem garantia, tá certo? O banco não dá dinheiro para quem não tem histórico financeiro, histórico de resultado. Então é outra coisa que você precisa pensar, tá certo? Por quê? Porque se você não tem essa visão, você é muito otimista, a tendência é que dê errado mesmo. Por isso que as empresas quebram, porque falta essa visão, falta esse planejamento. É lógico que o planejador em excesso, ele não vai conseguir executar nada, porque ele nunca vai ter o momento perfeito. Mas você tem que buscar aí esse equilíbrio. Então, são pontos importantes, identificar claramente quem é o teu público-alvo, o problema que você vai resolver, depois fazer um planejamento financeiro para ver o dinheiro que você precisa para manter aquilo, principalmente comércio, pessoal. Quando é uma prestação de serviço que é a tua mão de obra, por exemplo, se você está começando como contador, é a sua mão de obra, é o seu conhecimento. É lógico que hoje você vai precisar de recursos para ter outras pessoas te ajudando ali, mas pode ser que no começo você faça tudo, tá certo? Então, você pode começar da sua casa. Outro ponto importantíssimo, se você vai começar, tem que começar o menor possível, tá certo? Se você está empreendendo pela primeira vez, nós estamos falando num vídeo aqui que você está começando um CNPJ do zero. Para você começar esse CNPJ do zero, o quanto menor, melhor, tá certo? Por quê? Porque vai gerar esse engajamento seu como empreendedor, vai gerar um aprendizado como empreendedor e aí você vai escalando isso com o tempo. Porque tem muita gente que já quer abrir o melhor restaurante da cidade, que já quer abrir o escritório mais bonito, e aí você pega todo o seu dinheiro e coloca num lugar que com certeza não vai gerar resultado. Então esse é um ponto importante. E por último, pessoal, a gente precisa pensar o seguinte, eu acho que a empresa, né, um CNPJ, ele eu acho que uma das principais ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento humano que eu conheço. Uma das principais. Por quê? Porque você vai se reinventar, você vai ter que nascer praticamente uma nova pessoa para empreender, porque você vai ter que desenvolver tantas habilidades ao mesmo tempo para que você possa ter sucesso, que isso vai fazendo você ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais protagonista, uma pessoa de resultado, uma pessoa com muito mais iniciativa do que você tem hoje como trabalhar como empregado, enfim, como funcionário público, como funcionário de uma empresa, apesar de a gente saber que existem grandes desafios, que a gente precisa se dedicar muito trabalhando numa empresa, mas empreender é muito diferente, né? Você está com a sua pele ali em risco. Então, vai mudar esse teu jeito de ser, essa mudança, né, de mentalidade, ela precisa acontecer e você não pode culpar governo, você não pode culpar funcionário, você não pode culpar sua família, é você o responsável central do negócio, é você que tem que realmente fazer o negócio acontecer, tá certo? Então, quando você vai começar um negócio do zero, né, ali do zero, você precisa considerar essas coisas que eu estou falando para você, não adianta, porque se você for muito otimista, você aumenta o seu risco. Se você for muito pessimista, você diminui as possibilidades. Então, você precisa entender que existe risco, né, mas existe possibilidades também de dar certo, você tem que buscar esse equilíbrio. Equação financeira, você precisa fazer esse planejamento financeiro e você precisa entender profundamente daquilo que você faz. Você precisa estudar dia e noite aquilo que você faz, como você entrega, como você melhora, como você dá mais a informação, se no caso você é um digital, por exemplo, como é que você melhora essa sua entrega, isso tem que ser contínuo. Essa melhoria contínua, esse foco, pode começar do zero, pode ter certeza que você vai ter muito sucesso, tá certo? Minha obrigação aqui, e eu falo até como contador, ajudando e entendendo as empresas no dia a dia, eu vejo o tamanho do desafio que é ter um CNPJ, abrir um CNPJ, ter uma empresa, né, montar o seu próprio negócio. Então, a gente está aqui realmente para ajudar. Inclusive, aqui tem o treinamento Rei do MEI, que você pode entrar lá, é um treinamento super
acessível, né? Você pode entrar e lá tem dicas muito importantes, extremamente importantes para que você possa ter um negócio e possa ter resultado também, tá certo? Espero você lá. Muito obrigado, deixa o teu like, comenta aqui o que você achou desse vídeo, as dicas, e a gente vai continuar falando sobre isso. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.